Doutora Helena, com a palavra. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, doutores, doutoras. Muito obrigada pelo convite, doutora Marli, doutora Miralda. Estou muito emocionada de ver esse filme. Eu tive na minha família algumas pessoas importantes, então fiquei bastante emocionada agora. E fiquei emocionada de ver esse trabalho lindo que vocês estão fazendo, esse dia especial. Fiquei bastante emocionada. Obrigada por compartilhar. Bom, então, eu acredito, inclusive, já que a gente está falando do Outubro Rosa, que muitas das doenças, claro que cientificamente não está provado, e nem eu estou aqui falando com a capacidade, mas eu escuto muito e convivo com muitos terapeutas que me dizem que essas doenças, elas vêm de um fundo emocional. Vem porque a gente não cuida das nossas relações, não cuida da nossa felicidade. Então, acho que eu proponho aqui um espaço de reflexão, porque nós estamos agora falando de mediação e vamos falar de práticas colaborativas, né? E aí eu pergunto aqui para vocês, só se vocês puderem assinar, só para eu começar, quem é que aqui não tem conflito? Levanta a mão. Não tem. Puxa, somos todos humanos, bem-vindos. Somos seres conflitantes, conflituosos. Por quê, gente? Porque eu vou pedir para o Max, primeiro, passar a foto das bolas, por favor. Porque nós temos muita dificuldade de aceitar as diferenças, né? Todos nós aqui somos diferentes uns dos outros. Ninguém aqui é igual. E às vezes, quando eu penso diferente do outro, quando eu sinto diferente do outro, ou quando eu faço diferente do outro, às vezes isso causa muita estranheza para o outro e normalmente a gente não tem acolhimento. O mediador é aquela pessoa que, antes de mais nada, ele precisa estar aberto para receber essas diferenças. Quando nós estamos fazendo uma mediação, vem muitas questões que às vezes nem passam na nossa cabeça. Outro dia, por exemplo, eu fiquei muito impactada com uma mãe, era uma mediação judicial, e o pai estava pedindo a guarda, porque a alegação dele era de que a mãe infantilizava a criança. Essa era a queixa, né? E aí, quando nós começamos a mediação, eu ouvi o relato de um, o relato do outro, e a mãe dizia que na cidade dela, no sertão da Bahia, as pessoas usavam chupeta até os 13 anos de idade. Então, quando eu ouvi isso, não vou mentir para vocês que eu não fiquei impactada. Fiquei muito impactada. Mamadeira até os 10. E para aquele homem que era de São Paulo, né, que vai constantemente ao dentista, que foi ao pediatra quando era pequeno, aquilo foi assustador. Então, muitas vezes, o mediador, quando ele recebe esse tipo de fala, ele precisa estar muito aberto para o novo, respeitar quem é aquela pessoa e de onde ela está falando, que experiências que ela teve, qual é a visão de mundo, né? Que contextos ela, que cultura que ela foi criada. E muito facilmente nós logo julgamos as pessoas o tempo todo, né? Por quê? Porque nós sempre achamos que o que a gente aprendeu é o único e o certo, que todos nós somos pessoas que têm razão. Então essa é a primeira quebra de paradigma da mediação, porque na mediação não tem certo nem errado, não tem quem tem razão e não tem quem não tem razão.
na mediação, entre um ponto e outro, do certo e do errado, tem muitas possibilidades, né? Então, esse Little John, que eu traduzi uma parte do livro para poder passar isso para vocês, ele diz que tem 4 zonas de diferenças, né? A primeira zona, por favor, Max, é a zona da irrelevância. A zona da irrelevância é aquela zona que a gente percebe que existe uma diferença, mas tá tudo ok. Por exemplo, eu estou vendo que tem muita gente de azul, de verde, de branco, né? Eu percebo as diferenças, mas está tudo bem. A segunda zona é a zona, por favor, Max, é a zona do valor. É a zona dos nossos valores, dos nossos princípios. Muitas vezes, nós, dependendo de onde a gente vem, da nossa cultura, eu estava até outro dia conversando com uma amiga que veio do Japão, e ela disse que no Japão, quem carrega a mala são as mulheres, não são os homens, né? E aí, quando você escuta, você fala, olha, que interessante, e não acredito, né? Então, é como a gente recebe as diferenças. Essa é a zona do valor, que é onde permearia todas as conversas, deveria pelo menos. Eu penso desse jeito, eu sinto desse jeito, eu faço desse jeito. Olha que bacana. E cada um, e aí tem a troca dos nossos das nossas formas de pensar, sentir e fazer, e que a gente aprende com elas. Por favor, Max, aí começa a complicar. É a zona do desafio. Se todos nós que tivemos um relacionamento nesta zona, seria ótimo se a gente sentasse e conversasse com a pessoa que nós estamos vivenciando uma questão, um conflito. Mas a gente não faz isso, porque a gente fica tão magoado, tão bravo, que aí a gente vai, Max, por favor, para a zona do dano. Aí a gente detona, a gente fala coisas que depois a gente pede até desculpas, foi mal, né? Não deveria ter falado assim, não deveria nem ter usado esse tipo de palavra. E aí a gente tenta fazer a fita voltar para a zona do valor, né? Ou para a zona do desafio, pelo menos, para ficar um pouco melhor. Mas a gente não consegue, porque o conflito ele vai se escalando num ponto em que as pessoas não conseguem depois ter uma comunicação com qualidade. E aí, normalmente, é onde essas pessoas vão procurar seus advogados e vão procurar os seus direitos, né? E aí eles acham que a única forma de se resolver conflitos é entrando com processo judicial. Que pena, né? Existem tantas formas de a gente resolver conflitos. Então, o que a gente procura na mediação? Na mediação a gente procura, por favor, Max, sair da zona do dano para ir para a zona do valor, para ir para a zona da conversa. E aí eu vou mostrar para vocês uma figura que eu acredito que muitos de vocês conhecem, mas é para a gente trazer isso para a nossa consciência quando a gente está na relação com o outro. Max, por favor, a próxima figurinha dos... Vocês conhecem essa figura? Conhecem, né? Só que a gente esquece no nosso dia a dia, né? Quando a gente está numa relação com o outro, a gente provavelmente está chegando até o nível 3, que é a zona do dano, né? A gente percebe que cada um está cuidando do seu, né? E esquece que nós vivemos, somos seres sociais, precisamos nos relacionar uns com os outros, né? O processo judicial, ele põe fim ao processo, né? Quando ele é julgado, mas ele não resolve o conflito, né? A gente sabe disso, né? Muitas sentenças, quem trabalha na área da família sabe que muitas sentenças não são cumpridas porque aquele acordo foi imposto, né? Acordo, eu quero dizer, aquela sentença, aquilo que você vai ter que fazer. E aí então,
é a hora de a gente virar um para o outro e falar: e aí? O que nós vamos fazer com esse abacaxi? Nós vamos ter que sentar e conversar. E se as pessoas não conseguem sentar e conversar, elas vão ter que nomear um terceiro que vai fazer essa facilitação, né, através de técnicas. O mediador é uma pessoa capacitada, uma pessoa que tem que ser experiente e entender que a comunicação faz parte do sistema e ele também é responsável por essa comunicação eficiente que funciona, né? Ele também é corresponsável. Então ele precisa ter uma fala empática, ele precisa ser acolhedor, ele precisa ter uma escuta qualificada. Eu não estou falando que o mediador é santo, não. O mediador não é santo, não faz milagre. A mediação só vai dar bons frutos se as pessoas que dela participam querem de verdade uma mudança. E essa mudança é daqui para frente, que é exatamente o 5 e o 6. Nós estamos juntos. Vamos juntos resolver essa questão. Na área da família, isso é muito importante. O mediador, ele está muito focado na família, e essa é a relação com as práticas colaborativas no direito de família. As práticas colaborativas no direito de família, aqui no Brasil, vieram de um grupo de mediadores que são advogados, como eu, e que já vem praticando, até porque não tem muita coerência. Se para mim, mediação, na minha vida, é eu ser uma pessoa que respeita o outro nas suas diferenças, se eu sou essa pessoa, então não coube mais na minha vida, há 14 anos, ter uma advocacia bélica. Então, um grupo de advogados, como aconteceu nos Estados Unidos, um advogado americano, cansado, né, desses processos que se eternizam no judiciário, e eu não estou aqui denegrindo nenhuma imagem, porque tem casos que são do judiciário, mas tem casos que não são pura picuinha. Eu vou brigar lá por causa de sei lá, a gente vê tanta coisa, mas assim, eu acho que a gente tem que respeitar que o outro, né, é diferente de você, e o mediador, ele tem que ser aquela pessoa que vai acolher tudo isso, vai proporcionar que todo mundo fale, vai fazer esse meio de campo. E aí o que acontece? Quando eu faço isso na minha prática e na minha vida, eu não tenho como ser uma advogada bélica, não cabe mais. Então, nos Estados Unidos veio esse advogado que cansou dessas questões judiciais, propôs essa metodologia, uma metodologia de trabalho, uma metodologia baseada principalmente no divórcio colaborativo, baseado numa equipe interdisciplinar que vai trabalhar juntos. Essa equipe é formada de 2 advogados. Eu vou passar o filminho que vai ficar bem claro para vocês. 2 advogados, 2 da área da saúde para cada divorciando, um terapeuta infantil que vai ser a voz da criança e um financeiro, se for o caso, se tiver patrimônio, se tiver, enfim, um monte de questões que as partes precisam saber como melhor gerir o dinheiro e tudo mais. Então, é uma metodologia. Aí talvez vocês vão me perguntar assim: puxa, mas isso vai ficar muito caro, né? Num primeiro momento parece que fica caro, até porque nós estamos implantando isso agora no Brasil. Nós tivemos 2 capacitações, uma em abril, que foi o divórcio colaborativo, e a segunda foi agora na área civil. E essa advogada colaborativa que veio nos brindar, né, com o treinamento, fez com que a gente tivessem 12 pessoas que vão ser multiplicadores dessas práticas no Brasil. Então, eu vou pedir para
Max passar esse filme para vocês terem uma ideia como funciona, tá bom? Pense nessa palavra, relacionamento. É através dela que a vida acontece. Quando o relacionamento tem expectativas de prosperar, ele ganha diferentes nomes: contrato, sociedade, união estável, casamento. E quando esses relacionamentos terminam, vem o desejo de separação. Assim, muitas vezes, começa um processo demorado, desgastante e doloroso, o litígio. E a abertura de um processo judicial é sinônimo de guerra, onde o objetivo de cada uma das partes é a vitória. Vamos observar o exemplo clássico de divórcio. Um processo que tem de um lado um marido emocionalmente abalado, um advogado armado para proteger seu cliente, do outro lado, uma esposa emocionalmente abalada e um advogado igualmente armado para proteger a cliente. No meio desse conflito, uma disputa pelos frutos desse relacionamento: um patrimônio, uma pensão e o maior tesouro, os filhos. E para completar esse cenário, um juiz, que por melhor preparo que tenha, é alguém que não conhece as pessoas envolvidas e nem as peculiaridades de cada família. Caberá a ele a grande responsabilidade de decidir sobre o destino de todos. O resultado é que todos perdem. As crianças crescem em meio a batalhas judiciais, os pais gastam suas economias pagando altos honorários e a família, muitas vezes, acaba fazendo acompanhamento psicológico para superar o trauma da separação litigiosa. A moral dessa história é que em briga de marido e mulher, nem o judiciário deveria meter a colher. E quando tudo parecia perdido, surge uma solução para a resolução de casos de separação conflituosa: a prática colaborativa. Trata-se de uma metodologia que transforma o processo de separação numa experiência humanizada, começando pelo objetivo do processo, o benefício de todos. A divergência é resolvida de forma colaborativa e multidisciplinar. No caso do divórcio colaborativo, passamos a ter o seguinte cenário: marido, esposa, advogados colaborativos, profissionais da saúde, especialistas em finanças e em crianças e adolescentes. Todos juntos trabalhando pelo diálogo e pelo consenso em benefício da família. Partes e advogados assinam um pacto de não litigância e passam a trabalhar em parceria pelo diálogo na busca pelo consenso. Uma relação onde todos ganham. O processo é mais rápido e mais barato, permite o diálogo entre as partes, é mais humano e desafoga o judiciário. As práticas colaborativas começaram na década de 80 nos Estados Unidos por um advogado cansado de trabalhar em formatos antiquados e desgastantes para a resolução de conflitos. Hoje, existem nos Estados Unidos mais de 5.000 profissionais habilitados para trabalhar com práticas colaborativas nas diferentes áreas do direito: família, civil, corporativo. Agora, ela também está presente no Brasil. Você também pode ser um profissional capacitado a trabalhar com práticas colaborativas. Em abril de 2014, será realizada a primeira capacitação nacional em práticas colaborativas no direito de família. Quer saber mais? Acesse o site www.praticascolaborativas.com.br. Não é maravilhoso? Eu acho uma coisa, eu aprendi que para você trabalhar feliz, você tem que ter brilho nos olhos. E eu tenho brilho nos olhos quando eu falo da mediação e quando eu falo das práticas colaborativas. Eu posso dizer para vocês que a minha vida mudou, né? E é por isso que eu estava falando antes da questão do câncer e de tantas outras doenças que estão, infelizmente, chegando fortemente, para não dizer que nós somos... O Brasil é o primeiro país no mundo em depressão, né? A pergunta é como eu estou levando a minha vida. E eu posso dizer que a mediação e as práticas colaborativas, elas me salvaram,
porque hoje eu tenho esse brilho nos olhos, hoje eu trabalho com prazer, porque quando eu trabalho com família, antigamente eu queria proteger o homem ou a mulher, o pai ou a mãe. Hoje é muito claro para mim. Hoje para mim é a família, é um valor para mim. Então a prática colaborativa, tanto quanto a mediação, ela veio para mim, para eu ter uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida que eu sei que eu estou dando o meu melhor e pegando o que de melhor tem as pessoas que estão trabalhando comigo. Tanto os mediandos, quanto os clientes, quanto a nosso grupo, nosso time, né, que trabalha para essa família. Então, deixo aí a minha mensagem e a minha reflexão. Como é que está sendo a vida de vocês? O que vocês estão fazendo? Agora eu estou mais calma, porque eu fiquei muito impactada com o filme lá do hospital. Então agora eu já estou mais calma. E eu acho que esse filme, ele traz não só a questão de como nós vamos nos transformando, né? A mediação é um processo, ela tem etapas, né? Então tem um começo, um meio e um fim. Eu até trouxe um slide para vocês verem as etapas, mas eu estava muito preocupada com o relógio. Na verdade, para quem assistiu o filme, deve ter visto que a música naquela escola da periferia dos Estados Unidos ia ser suspensa, não ia ter mais música. Aqueles violinos que os alunos tocavam eram dela, da professora, da Meryl Streep, que era a chamada Roberta. E ela que levou os violinos que eram dela para as crianças terem a música. E a música o governo cortou e todos os pais ficaram indignados e montaram um mutirão para arrecadar o dinheiro. E como ela era uma violinista e ela rompeu a carreira dela para se casar com um diplomata, um da Marinha, agora eu não consigo lembrar, e ela foi abandonada, ela teve que começar do zero. Ela tinha muitos contatos e ela foi fazer um contato, uma escola onde eles iam tocar, deu para trás e ela conseguiu tocar no Carnegie Hall, que era o sonho da vida dela. E para que isso acontecesse, então, o que eu quero dizer é o seguinte: para esse sucesso, né, para uma arrecadação, inclusive, de dinheiro para o programa Música Continuar na Escola, foi uma força-tarefa, e aquilo é uma prática colaborativa. A prática colaborativa, ela não é só na advocacia, tem na educação. Se vocês clicarem na internet prática colaborativa, vocês vão ver um monte de trabalho escrito, inclusive, sobre o tema, que é maravilhoso. E isso, esse sucesso, né, da Roberta ou da Meryl Streep se deu por essa força-tarefa, porque todos tinham o mesmo objetivo de conquistar o dinheiro, ter o dinheiro, o recurso, para poder o programa Música voltar para a escola. Então, por isso que eu quis linkar, na verdade eu linkei o filme com a mediação e com a prática colaborativa, porque eu achei que fazia sentido juntar tudo, como aqui vocês falaram, junto e mistura, é o que eu tentei fazer no filme. Obrigada pela parte, doutora.